Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, ao contrário do último vídeo que a gente fez, que era de um carro totalmente zicado. Depois eu preciso continuar a história daquele carro. Zicado por quê? Porque a gente teve tanta dor de cabeça no processo de restauração dele, né? E aí fomos fazer um vídeo dele, o tempo virou e caiu o mundo, né? Eu acabei postando só a primeira tentativa. Depois o tempo abriu, fui fazer uma segunda tentativa, choveu mais ainda, né? Então se a gente fez um vídeo de um carro zicado, que era aquele RT78 Azul Cap, agora nós vamos fazer um vídeo de um carro que é o contrário, um carro muito legal, um carro que aqueles que dá muita satisfação aí de ter na coleção, né? Estamos falando desse Dart Sedan de luxo, 1977, carro preto de fábrica, né? E vou falar um pouquinho então da história do Dodge Dart Sedan de luxo, né? História desse carro aí e algumas particularidades de um carro praticamente sem restauração nenhuma, né? O Dart Sedan de luxo foi o Dodge que inaugurou a Chrysler no Brasil, né? Então, outubro de 69 a Chrysler lançou o Dodge Dart na versão única, né? Que era o sedã de luxo, e essa versão em 71 ganhou a companhia do Coupé, né? E quando para a linha 71 a Chrysler lançou o Coupé, 70% das vendas do sedã migraram para o Coupé. Então a venda de Dart Sedan em 1970, modelo 70, foi em torno de 9.800 carros, né? Vamos arredondar para 10 mil carros. No ano seguinte ela já caiu para 3 mil, né? E o Dart Coupé já foi para uns 7 mil carros, né? Então, para 71, 70% migrou para o Coupé e 30% ficou no sedã, né? Para 72, essa proporção mais ou menos se manteve, né? E em 1973, a gente tem uma grande mudança aí na linha dos sedãs. A Chrysler para 73 lançou o Gran Sedan, que teoricamente seria um sedã com acabamento bem diferenciado, né? Mas na prática era só o Dart Sedan mesmo, né? A grande maioria dos Gran Sedan 73, por exemplo, eles são mecânicos sem ar e sem direção hidráulica. Então não tinha absolutamente nada demais, além do acabamento melhor, os bancos de jersey e aquele teto de vinil halo, que é o vinil que não chega até a calha, né? Ele morre antes com o friso. E com isso, em 73, a Chrysler tirou de linha entre aspas, né? O Dart Sedan de luxo. Por que tirou de linha entre aspas? Porque o Dart Sedan de luxo em 73 ele parou de estar disponível em catálogo, porém cento e poucos carros foram feitos, até onde a gente sabe só para frotas, né? Então, carros oficiais e carros de frota. A gente tem um Dart Sedan 73, né? Que o primeiro dono foi a Caixa Econômica Federal. Então era um carro de empresa, né? Carro que ainda vai ser restaurado. Em 74 a mesma coisa, né? O carro continuou fora de linha. E em 75 o Dart Sedan de luxo volta para o catálogo. Inclusive em uma das peças de propaganda da Chrysler para a linha 75, a Chrysler é bem explícita em dizer ele voltou, né? O Dodge Dart Sedan de luxo, tal. Então em 75 você tem o Dart Sedan de luxo e o Gran Sedan, né? Os dois carros convivendo. O Dart Sedan de luxo 75, ele é muito parecido com esse, com exceção das letras Dodge atrás que são espalhadas, né? Na tampa do porta-mala. Nesse 77 ela está num cantinho do lado direito, né? Mas ela tem essa mesma frente de plástico e tal. Então quem observa esses carros há mais tempo vê o quão é difícil a gente ver esses Dart Sedan com grade de plástico. E quando a gente vê, eles normalmente são 75, porque a Chrysler colocou na linha de novo tal, e foi o ano que fez mais. Depois 76, 77, 78 ele continua em linha, mas com volumes realmente muito pequenos, né? E como já era a tendência, né, no 73, 74, uma boa parte desses carros, desses sedãs de luxo
75 a 78, eles são carros que foram vendidos para empresas, né? Esse carro, por exemplo, ele foi vendido zero para a Promon Engenharia. Ele era um carro da frota da Promon, né? Depois nós vamos mostrar o manual dele e a documentação que acompanhou o carro. Bom, aí para 79, né, teve aquela mudança maior aí de design. E aí os carros voltaram a serem comprados por pessoa física também. O Dart Sedan 79, ele teve uma leva que foi para o Senado Federal, são carros pretos, né? Mas teve bastante carro de outras cores, né? Meu avô mesmo comprou um Dodge Dart Sedan de luxo, bege Cashmere Zero na época, né? Carro que está com a gente até hoje aqui. 80, Dart Sedan de luxo 80 é um carro bem obscuro, são poucos carros que a gente via. E 81, praticamente todos eles brancos. Conheci 2 verde turmalina, um tá com a gente, mas a grande maioria deles brancos também, carros aí bem simples, né? E essa foi a saga aí dos Dodge Dart Sedan de luxo. Esse carro aqui é um Dart Sedan de luxo 77, né? É um carro que não foi restaurado. Ele tem algumas particularidades, né? Por exemplo, esse interior que é só dos sedãs, que é esse material, esse vinil bem granulado aqui, né? O desse carro tá perfeito, não tem furo de cigarro, não tem nada. O forro de teto dele também é impecável. E ali, uma curiosidade, né? Coisa que a gente vai descobrindo até hoje, né? Esses, como é que chama isso? Esses apoios de braço aqui, né? E vem 3, vem 2 daquele lado e um desse aqui onde eu tô. Isso daqui vinha em todos os carros, entre aspas, oficiais, né? Eu não sabia disso. Meu amigo Sérgio de Brasília, que nos ajudou, tem ajudado bastante, ajudou na restauração de um Dart 71 Standard, que é uma história que a gente precisa contar ainda, né? Eu contei a história do Dart Sedan de luxo, mas em algum momento na linha 70 a Chrysler lançou o Dart Standard, né? Que não tinha nada, e esse carro, até onde a gente sabe, saiu no metade de 70 e linha 71. O Sérgio ajudou a gente a resgatar, até onde a gente sabe, o único sobrevivente aí do Dart 71 Standard. E ele conhece vários desses darts do Senado, né? E esses darts do Senado, lá de Brasília, todos eles têm esses... o pessoal chama de PQP, né? Esqueci o nome disso, suporte de braço, apoio de braço aqui. Então, uma coisa que a Chrysler colocava nos carros, entre aspas, né, oficiais, né? Aqui fica até meio esquisito porque ele está em cima do pendurador de terno. Não sei se daria para pendurar alguma coisa mais aqui. Bom, voltando para esse carro, né? O que a gente gosta muito nesses carros sem restauração, né? Primeiro, interior original. Isso é uma coisa realmente... não tem o que dizer do interior original. O interior é uma coisa que dificilmente a gente consegue refazer no padrão. Quando é couro ainda dá para dar uma aproximada boa, mas quando é esse tipo de plástico e tal, não existe mais esse material, né? Dash do painel impecável, né? Pintura do painel original, na textura certinha, uma pintura meio fosca, né? Carpete a gente traz americano, mas não é exatamente igual, né? É um pouquinho mais alto os nozinhos aí do carpete, né? Aí os bandôs de porta, né? No padrão original, no tecido original e bem alinhadinhos, né? Então realmente os vidros do carro sem riscos, todos iguaizinhos, né? Às vezes restaura carro, a hora que você vai ver tá com um vidro de cada logo, dependendo da época mudavam os logos, né? Os frisos todos certinhos no mesmo padrão, não tem friso que foi restaurado, que ficou super polido, o outro meio fosco, né? O carro ele fica por inteiro, né? Todas as peças dele têm o mesmo tipo de desgaste, um pouquinho de desgaste, né? Mas não fica aquele negócio que tem uma peça nova, outra peça gasta, outra peça
É realmente muito diferente, né? E por isso que a gente gosta tanto aí dos carros sem restauro. Aqui por dentro, né? Bom, a quilometragem dele, o carro está com 50 mil quilômetros, né? E a gente vai ver que essa quilometragem original, não só pelos pedais, mas por todo o estado do cofre, por todo o estado do carro, né? Tem até um negócio bacana aqui, vou pegar a documentação dele, mas tem um negócio bacana pra... Ó, outro dia no vídeo da RT78, né, falei que isso aqui era um capim que parecia trigo. Aí alguém nos comentários falou que é um capim margoso. Tá vendo como... O canal AG Badolato também é cultura. Aqui você tem o selo da troca de óleo, né? Então, próxima revisão, 45 mil quilômetros, lubrificação ok. O óleo foi trocado com 40 mil, estão mandando trocar de 5 em 5, né? Só não tem a data aqui. Esse carro tem um ar-condicionado acessório, não era de fábrica, foi colocado na época. É um nipodenso. O interessante dele é que o difusor fica aqui no meio, né? Como todo Dart Sedan, mas o controle dele fica aqui do lado, né? Achei bem interessante. Está funcionando, não está gelando, tá? Problema na carga de gás provavelmente, deve estar escapando por algum lugar, mas está funcionando perfeito, isso é bem legal. O funcionamento dele é um reloginho, né? Não tá extremamente quente, a gente deu uma voltinha. Ó, só porque eu falei. Tem que dar uma acelerada. Uma subiu, né, do Dodge com escapamento simples, né? Uma delícia, né? Ele faz um gló-gló diferente, né? Vamos pegar a documentação aqui. O que a gente tem aqui de bom, né? Tem um monte de papelada da época, né? Aqui, ó, o estacionamento da Promon Engenharia e o manual do toca-fita. Esse RX-77 que está no lugar, é um Mitsubishi, está no lugar do rádio original, né? Vamos deixar aí, é de época, tá bonito, tá funcionando, né? Então não vamos mexer. Se fosse, só para mostrar a coerência, né? Se fosse um rádio atual, se fosse um rádio tal, a gente trocaria, teria que mandar restaurar o painel e colocaria o rádio original. Como isso aqui é um negócio de época, tem até um manual aqui, provavelmente foi colocado no carro novo, né? Então vai ficar. Aqui tem o plano de garantia, né? Tá aqui, Promon Engenharia SA, Avenida 9 de Julho 4939. O CGC da Promon Engenharia. Dodge Dart Sedan 77, o carro foi comprado 24 de fevereiro de 77. Ou seja, acabou de fazer 40 anos, né? Nós estamos no comecinho de março. Ele fez 40 anos. As revisões foram feitas, vamos lá. O carro foi tirado na Odessa Comercial de Veículos, né? 24 do 2 de 77. Primeira revisão com 1.500 km na Ibirapuera Veículos. 5.000 km na Ibirapuera Veículos já em 22 do 9 ou do 8? Acho que do 9, né? Depois ele voltou na Odessa para fazer a dos 10.000, né? Depois 15.000 na Odessa, 20.000 na Janda. Ele passeou pelas concessionárias, né? Depois ele foi para Caraigá, depois que a Volkswagen comprou a Chrysler, ela passou a vender carros Chrysler também e fazer revisões. Então, em 80 foi feito. Então você vê que o carro foi usado mesmo, né? Você vê que a quilometragem foi subindo, né? Então 6 de sei lá o que de 81 ele estava com 30.000, 81 até 82, 40.000. E aí o carro realmente foi encostado, provavelmente então o carro foi usado normalmente, né? De 77 até 81. E depois ele ficou parado quando meu amigo João comprou esse carro, ficou muitos anos com ele. Eu andei nesse carro, sei lá, 2007, 2008, no Mopar Nationals 2008.
tinha aquela voltinha que dava na Bandeirantes, né? E eu tava com preguiça de pegar meu carro, eu peguei uma carona com o João, né? Coisa mais pitoresca é que o carro escapou uma mangueira do radiador, né? Aí a gente desceu, vieram socorrer o João e a gente pegou uma carona tava eu e minha mulher, nem era casado ainda. A gente pegou uma carona com o Magnum 80 azul geada do meu amigo Alexandre Fritz. Então, andei nesse carro há uns 10 anos atrás. Aqui, ó, terminando a documentação, né? Listinha dos revendedores e o manual do carro. O manual do carro, o pessoal na preguiça nem preencheu, né? Mas como aqui estão os dados na garantia, foi preenchido só a garantia, não foi preenchido o manual. Aqui tem mais umas documentações depois pra gente olhar, ver se tem alguma coisa mais interessante. Mas acho que pra mostrar aqui é isso aí, né? Vamos pegar um pouco o Glo-Glo lá de trás. Dodge Dart Sedan, acabamento escondidinho mesmo, né? Não tem ponteira, não tem nada. Bacana, né? Outra coisa interessante, né, nos Darts, nos Charger vem aqui o vinil, né, no meio dessa moldura. Aqui não, aqui é só a moldurinha de alumínio e a própria pintura preta atrás. Vamos dar uma olhada no cofre. Outra coisa legal, né, me incomodou bastante naquele RT77 que a gente depois do RT78, que depois a gente vai refazer o vídeo, né? Por exemplo, isso aqui é uma coisa de acabamento que me irrita muito, né? Esse acabamento aqui dessas molduras, né? Ele é um parafuso Phillips, né? Cromado, com a cabecinha arredondada. O pessoal monta isso, cara. Gente que já montou carro há muito tempo, com qualquer parafuso, às vezes com fenda, com parafuso baixo, fica horroroso, né? E isso aqui tem duas saídas, né? Ou três saídas, né? Ou numa casa de parafuso procurar, né? A gente já chegou, o Jefferson chegou uma época a achar esse parafuso sem cromo, a gente mandou cromar, né? Então uma das opções é uma casa de parafuso. Outra é fazer um catado, lugar que já mexeu com Dodge, achar os parafusos. E o terceiro é um kitzinho que vende nos Estados Unidos, né? Com os parafusos originais do carro. Então vem todos os tipos de parafuso, vem esse aqui do espelho também, né? O espelho desse carro também, quando a gente às vezes restaura carro, bota um espelho qualquer que acha, nunca funciona direito. Esse aqui o controle funciona perfeitinho, o controle remoto dele, né? O joystickzinho interno que ele tem aqui. As diferenças de um carro que nunca foi restaurado, né? Bom, vamos lá na frente. Olha o capim margoso aí, que beleza. Aqui você vê o cofre, né? Adoro o cofre assim, não gosto de... Vejo a menor necessidade de se restaurar o cofre, a menos que esteja tudo estragado. Se vai restaurar o carro, restaura tudo, né? Mas do contrário, olha que bonito o cofre com o motor ainda com a tinta original, né? Por mais descascado que esteja, é a tinta de fábrica ainda. Você tem os adesivos originais aí da ignição e do alternador, né? Essa meleca que escorre aqui do módulo da ignição eletrônica é de lei. Isso aí é uma coisa, parece uma cera de abelha que fica embaixo para proteger o circuito. Isso aí, com o calor do motor, ele sempre escorria mesmo, né? Então o carro super autêntico, né? Particularmente é o que eu gosto mais assim. Tampa ZF, né? Da direção hidráulica, né? A tampa do radiador Crye. Detesto aquelas tampinhas modernas que faz plec, né? Porque às vezes não tem a tampa em bom estado, acaba tendo que colocar aquela provisória. Mas essa aqui não só é original, como é de fábrica ainda, com o Pentastarzinho Chrysler aqui, né? Plaquetinha dele, vamos lá. Plaquetinha do bicho tá aqui, LL41, que é Dart Sedan de luxo, 77, LX9, né?
Esse carro ali foi colocado direção hidráulica, você vê que não está na plaqueta dele. O único opcional na plaqueta é o D, que é freio a disco. Foi colocado também o ar-condicionado. O ar-condicionado que vinha de fábrica nos Dodge nessa época é aquele quadradão pesado, né? Esse já era um pouco mais moderno do que o que a Chrysler colocava de linha, né? Aqui tem até uma cicatriz aí de um estouro de bateria, né? Mas até isso eu gosto, que é a história do carro, né? Essa grade de plástico, ela é invenção brasileira, né? Isso aqui nunca saiu nos Estados Unidos, né? Mais uma alteração que foi feita na tentativa de dar um ar de frescor aí num carro que nos Estados Unidos já tinha saído de linha em 69, né? Essa variação da frente, a frente quadrada, né? Em 70 você já tem uma grade... 70 a frente ainda lembra essas, né? Mas a traseira já é igual da nossa linha 79. A Chrysler foi fazendo as atualizações de estilo aqui, né? E eu acho particularmente, apesar de não ser uma grade de um Charger, uma coisa assim, eu acho ela bem harmônica, bem bacana. Dificilmente você vê ela em bom estado, sem estar quebrado esses suportes todos aqui, né? Porque se você apoiar aqui para fazer uma manutenção, a chance de você quebrar ela é bem grande, né? Então é isso. Vamos dar uma volta nele? Abrindo o porta-mala. Bom, aí o meu amigo João ficou muitos anos com esse carro. Passou por um outro amigo meu, o Fábio. E o Fábio acabou vendendo o carro pra mim. Puta satisfação de estar com esse carro no acervo. Carro que veio legal, que veio, sei lá, com energia boa, né? É outra coisa lá. Tem uma plaquinha aqui de Salão de Antigos. Salão Internacional dos Veículos Antigos, é o SIVA, né? A gente levou o RT72 na época para esse aqui. Então o porta-mala dele bem acertadinho aqui. Só o macaco que não está no lugar certo, né? Não vamos fazer maluquice nas curvas aí para não... Se você vê muito Dodge Dart que tem machucado do lado de fora por aqui, né? De coisa que ficou solta no porta-mala. Aqui as placas amarelas dele. Ainda bem que a gente abriu aqui pra ver, né? Aqui estão as placas amarelas do Dart. Esse carro teve placa amarela até bem recentemente, né? Isso aqui é placa de outro carro, sei lá do que é isso. Aqui. FP8222, né? E aqui 82 é o último ano que vinha esse trequinho na placa. Você todo ano, quando licenciava, tinha que trocar isso daqui até 82. Depois de 82 morreu, né? Cinquentenário da Revolução Constitucionalista. Então a gente bota aqui. Olha que bonito que fica, hein? Alguém segura aqui, eu vou lá filmar o carro de longe. Não tem ninguém para segurar, então não filma. Bom, vamos dar uma volta com ele. Vamos guardar as placas aí. Vamos guardar essa placa cinza que te devolver pro Fábio, sei lá de onde é. Embreagem macia, trepidam quase nada quando sai, mas bem macia. Jogar uma segundinha e vamos dar uma voltinha de Dart 77, né? Esses carros aqui fazem a gente refletir muito, né, sobre a questão da restauração, né? Quanto vale a pena restaurar um carro, né? E você acaba gastando a mesma coisa, às vezes gasta mais do que se comprar um carro sem restauração. Você tem muita dor de cabeça. Depois, um cara meio perfeccionista acaba só vendo os defeitos que acabam ficando, né? Olha o cachorro aí, ó.
A gente só fica vendo os defeitos, né, do que eventualmente acabou passando um processo de restauração. Mas por outro lado também a gente só restaurou, a maioria dos carros que a gente restaurou e tem para restaurar são carros aí meio únicos, né, que não tinha opção, né? Então, por exemplo, comprar um Dart 77 para restaurar seria uma coisa totalmente destruidora de valor em relação a comprar um carro desse sem restauração, né? Agora, citei agora há pouco, né, o Dodge Dart Sedan Standard 71. A gente não conhece nenhum 71 Standard sobrevivente, então não tem jeito, né? Ou é esse ou é esse. Por isso que a gente acaba tendo que passar por esses processos aí, querendo restaurar carros. Por exemplo, agora a gente está terminando um Charger LS 74 preto. Não conheço o outro, tem o da propaganda, mas é o outro da propaganda da linha coleção Dodge 74, é um 3 marchas, esse nosso é um 4 marchas, então não é a mesma unidade, né? Mas a gente não conhece o outro, um carro que eu acompanho ele à distância há uns 12 anos, desde que ele apareceu anunciado a primeira vez, e a gente está terminando a restauração. Então a gente acaba restaurando carros que são meio que irreplicáveis, né? Por isso que a gente acaba não se sentindo tão mal, né, de gastar tanto tempo, tanto dinheiro, tanta energia para um resultado final que nem sempre é o que a gente queria e nem sempre é tão bom quanto de um carro sem restauração, né? O bom é que alguns dos carros sem restauração que a gente conheceu, a gente conseguiu trazer para cá. Todos eles têm umas coisinhas para fazer, né? Por exemplo, aqui vai uma capinha de alumínio, né, que acabou perdendo. Todos têm uns negocinhos, umas bobeirinhas para procurar. Mas, cara, eu que tenho uma reputação por restaurar carros, eu gosto muito de carros sem restaurar, né? É até uma coisa meio antagônica aí, mas eu realmente dou uma preferência muito grande aí para carros sem restauração. Beleza? Vamos fechando aqui então. O Dartão 77 preto. Mandar um agradecimento para os meus amigos que foram donos desse carro aí, o João e o Fábio. Ao Sérgio de Brasília, que me ajudou com um carro que vai ficar bem parecido com esse no final, que é o 71 Super Standard, né? E também que me ensinou que aqueles puxadores lá vinham em todos os sedãs 4 portas, né? Senão já estava eu desesperado tentando fazer como é que eu ia tirar aquilo lá. E na verdade vinha assim mesmo, né? Beleza? Então é isso aí. Abração para vocês, valeu.